Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, um excelente início de sábado, meus irmãos. É com o nosso coração preenchido de muita alegria que nós estamos aqui unidos em um só pensamento, e este pensamento é levado a Deus, nosso Pai, para juntos refletirmos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus possa estar presente em nosso coração, nos guiando, nos conduzindo a caminhos melhores e a decisões mais harmonizadas com Jesus. Bom, meus amados irmãos, hoje nós vamos iniciar aqui a nossa reflexão deste sábado, rememorando um momento vivido entre Jesus e Pedro, e este momento, quem narra ele para nós é o querido espírito amigo Neio Lúcio, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier. Esta história, nós também encontramos ela no livro Jesus no Lar. Mas vejamos que nós vamos trazer aqui apenas a parte inicial dessa história para hoje refletirmos, meus irmãos. O querido espírito Neio Lúcio irá nos contar que certa feita Pedro estava muito aborrecido. Pedro estava com um semblante pesado. Nitidamente algo estava incomodando ao querido apóstolo Pedro. E Jesus, conhecedor profundo da alma humana, logo percebeu que tinha algo errado com Pedro. Afinal, ele estava diferente. E ali, reunido junto com os discípulos, Jesus conversando com eles, esclarecendo, chegou um momento que Pedro, ele abre o coração e desabafa com Jesus, contando tudo o que havia acontecido e o porquê ele estava aborrecido. Pedro conta ao Cristo que momento antes ali daquele encontro, ele havia tido uma discussão muito feia com os seus parentes, sobretudo com um tio dele. Pedro havia entrado em uma desavença, deixou a impulsividade, a raiva falar mais alto e acabou discutindo. Esses parentes de Pedro, sobretudo o tio dele, não concordavam muito com o caminho que Pedro havia escolhido. Da mesma forma, Pedro também não concordava com certas atitudes que eles tinham. Então ficou cada um de um lado. Um criticava, o outro revidava. Um dizia uma palavra amarga, o outro ia lá e dizia uma palavra mais afiada ainda. E foi uma discussão infeliz que aconteceu. E essa discussão ela foi tão feia que Pedro, ao se encontrar ali com os discípulos e com Jesus, levou toda aquela energia junto com ele. Só que quando ele desabafa isso com Cristo, ele conta o que aconteceu, o que ele falou e como ele se sentiu naquele momento e como ele estava se sentindo certo de ter falado tudo para esse tio e para esses parentes. Tudo o que ele queria. Tudo que estava guardado no coração dele, com muita raiva, ele colocou para fora. Só que, meus irmãos, quando nós lemos exatamente esse momento que Neio Lúcio narra de Pedro contando para Jesus o ocorrido, acredito que nós podemos ter aí uma percepção pessoal e particular desse momento. Particularmente, meus irmãos, ao ler este trechinho, eu posso perceber que é como se Pedro estivesse contando isso para Jesus, aguardando que o Cristo concordasse com a atitude que ele teve. Ou até mesmo que Cristo concordasse que Pedro estava certo e os parentes dele estavam errados. Será que Pedro, meus irmãos, ele esperava que Jesus, ao ouvir tudo o que ele estava contando, será que Pedro esperava que Jesus concordasse com essa situação? Será que Pedro estava esperando que Jesus fosse lá e corrigisse os parentes dele? Que fizesse com que os parentes de Pedro o aceitassem, mudasse de ideia sobre o caminho do apóstolo? Será que era isso que Pedro estava esperando quando ele desabafa dessa forma com Jesus?
Meus irmãos, quantas vezes nós também agimos exatamente como o querido apóstolo Pedro, mas agimos assim diante de Deus, nosso amado Pai. Muitas vezes, dentro da nossa família, nós temos um parente em que a nossa afinidade não é muito. E justamente por não ser uma afinidade muito alta, estamos igual Pedro, não concordando muito com as atitudes desse parente, não concordando muito com as escolhas, com a conduta, com a forma que esse parente está conduzindo a vida, igualzinho a Pedro. Só que aí, meus irmãos, nós nos colocamos em prece a Deus nosso Pai e começamos a rogar profundamente a Deus que Ele mude a vida deste parente. Nós falamos do fundo do coração para o nosso Pai: Pai, muda a forma de pensar desse irmão. Toca no coração desse irmão, que ele mude de vida, muda esse irmão. Ele está causando muita perturbação na família, ele está causando muita desavença, está causando tantos problemas. Muda o jeito desse irmão. Faz com que ele mude. Faz com que ele saia dessa vida. Faz com que ele mude o caminho dele. Muda a forma de pensar desse irmão. Quantas vezes a gente não age assim, não é mesmo, meus irmãos? Rogamos a Deus, nosso Pai, que Ele mude o próximo. Rogamos a Deus, nosso Pai, que Ele mude o próximo. E aqui nós estamos trazendo dentro do contexto familiar, porque Pedro ele vivenciou isso dentro do contexto familiar. Mas isso também pode ser aplicado, meus irmãos, para todas as relações que nós temos. Esposo, esposa, filhos, amigos, conhecidos, colegas de trabalho. Quantas vezes nós temos dificuldade nessas relações com o próximo e sem saber como resolver, rogamos a Deus que Ele mude o próximo. Convictos que o outro está errado, que o outro está fazendo o caminho errado, que o outro está perturbando, que o outro está atrapalhando, e rogamos ao nosso Pai que Ele mude esse irmão. A forma de pensar, a forma de agir, que Ele mude o próximo. Meus amados irmãos, vejamos que nada de errado tem em rogarmos a Deus, através da prece, o auxílio para que essas relações conflituosas elas sejam mais harmoniosas. Nada de errado com isso. Mas vejamos que quando nós, meus irmãos, fazemos esse pedido que Deus mude o próximo, mude a forma de pensar dele, mude a conduta dele, nós estamos nos colocando em uma posição como certos de tudo, meus irmãos. E colocando o próximo como o grande problema. E aí cruzamos os braços e dizemos: Deus, muda esse irmão, porque ele está causando muito problema. Só que vejamos que quando Jesus, meus amados irmãos, ele de frente para Pedro, reclamando dos parentes, Jesus responde a Pedro, pedindo paciência, compreensão, explicando que o lar é um grande educandário para todos nós, e que as relações dentro do lar são uma grande oportunidade de aprendizado que nós temos. Ou seja, Jesus, ele não vai lá e tenta mudar a forma de pensar dos parentes de Pedro. Jesus não diz para Pedro que Pedro está certo e os parentes dele errados. Mas Jesus, quando ele conversa com Pedro, e ali a sua conversa, ele traz exemplos, ele diz sobre paciência, sobre compreensão, sobre compaixão, sobre compreender que a família é um grande educandário para todos nós. Nós percebemos que o Cristo respeita as escolhas de cada um.
Cristo respeita o tempo de cada um se abrir para o caminho do bem. Então, meus irmãos, será que Jesus também deseja ensinar isso para todos nós ainda nos dias de hoje? Será que ainda precisamos compreender profundamente com o coração humilde esses ensinamentos do Cristo? Que diante das desavenças, dos atritos, com os parentes ou no meio social que a gente faça parte, que possamos ter paciência, compreensão, esclarecimento, que todas as relações estão aí para de alguma forma nos ensinar a algo e, sobretudo, o respeito. O respeito que nem todos terão as mesmas opiniões e condutas que nós. Nem todos. Mas que possamos respeitar as escolhas e condutas de cada um, a obra que cada um realiza em sua própria vida. Por isso, quando rogarmos ao nosso amado Pai sobre essas relações difíceis que temos com os parentes, às vezes com um parente que gera muita conturbação, muito conflito, como aconteceu com Pedro. Quando tivermos o coração elevado, rogando a Deus amparo para essas relações, que possamos nos colocar como um coração humilde, que roga ao Pai auxílio para a harmonização dessa relação, que roga humildemente ao Pai, meus irmãos, que Ele possa nos mostrar o que nós podemos fazer para, quem sabe, ajudar esse irmão. E se Deus desejar, que nós possamos ser uma ferramenta de auxílio, de paciência, de compreensão. Roguemos a Deus que os olhos da nossa alma possam ter compreensão, paciência dessa situação. Ao invés, meus irmãos, de nos colocarmos com o coração preenchido de orgulho, rogando que Deus mude o próximo, que Deus mude o jeito, a forma de pensar do outro. Ao invés de fazermos isso, tenhamos paciência, compreensão e pensemos o que nós podemos fazer para mostrar um caminho no bem para esse irmão. Será que termos mais paciência, perdoar, indulgência, compaixão? Será que ser exemplo no caminho do bem pode parecer o mínimo, mas é muito, meus irmãos, é muito. É muito que nós fazemos. Sermos exemplo no caminho do bem, através das nossas atitudes. Então, olha só, meus irmãos, este momento vivido de Pedro, com essa desavença com os parentes dele, Pedro reclamando tanto da situação, Jesus genuinamente pede paciência e compreensão, que todas as relações têm ensinamentos pra gente, e muito respeito com aqueles que pensam diferentes de nós. Porque é como se Pedro ele estivesse colocando numa posição aqui de que a opinião dele estava certa e a opinião do outro estava errada. E muitas vezes a gente também faz isso. Mas que possamos hoje ter um olhar mais esclarecido, que sim, cada um de nós terá uma opinião, e que não é uma questão do certo e do errado, mas é uma questão do tempo de cada um no processo da evolução. E nós precisamos aprender a ter paciência, compaixão e compreensão para com todos. Bom, meus amados irmãos, eu vou convidar para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje com essas palavras em nosso coração. Palavras essas que foram inspiradas no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Uma passagem que Jesus nos convida à humildade, na forma como a gente roga a Deus nosso Pai. Bom, lembremos também que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus amados irmãos, que assim seja.